Olá, amigos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso programa Castelo Forte, um programa oferecido pela comunidade evangélica de Lajeado, onde nós podemos conversar, aprender com pessoas que trazem conhecimentos, experiências aqui da nossa região. Também um programa onde queremos trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem de esperança, de fé. E hoje nós temos como nossa convidada para o nosso momento de diálogo, de entrevista, uma contabilista aqui de nossa cidade, Graciela Black, e convidamos a Graciela justamente para conversar com a gente sobre a importância desse lado da organização financeira na vida pessoal, familiar. Graciela, antes de te apresentar um pouco mais, só queria lembrar o nosso amigo, amiga, que o lado financeiro das pessoas, das famílias, dos casais, muitas vezes se torna um problema. Por isso também é importante as pessoas terem organização. E eu queria logo te receber aqui no programa, agradecer pela presença e pedir para te conversar um pouco com a gente sobre isso. É verdade que uma boa organização financeira da família, das finanças pessoais ajuda muito na vida da gente? Tudo bem? Bom, tudo bem. Então, como o senhor disse, meu nome é Graciela. Em relação à organização financeira, eu sempre entendo que é fundamental. Não precisa ser uma coisa assim contábil, mas uma organização simples para a família inteira seguir tranquila. Tanto o marido com a esposa, quanto os pais com os filhos. Uma organização boa ajuda todo o andamento. Porque se a família não sabe quanto é o orçamento dela, ela também não vai saber quanto ela pode gastar. Então, todos os membros da família daqui a pouco saberem, colocarem no papel, mostrarem, olha, nós ganhamos tanto, a família ganha tanto, nós podemos gastar tanto, nosso poder de gasto vai ser tanto. Se puderem, inclusive, daqui a pouco ter uma margenzinha de guardar, né? Eu sei que a gente não tem esse hábito, mas a parte de guardar um pouquinho de dinheiro diz que tu pode ter num eventual um aperto que a pessoa tenha, né? E outra dica que eu sempre dou é que as pessoas comecem a anotar, fazer uma relação do que elas gastam por mês. Então elas podem começar a anotar uma anotação simples, papel, caneta, colocar, eu gastei tanto nisso, todo dia, no final do dia anota o que gastou. Porque a gente não tem noção do que a gente gasta em supérfluos. E às vezes uma bala aqui, outra bala ali, um chiclete, no final do mês isso representa bastante. Então valores pequenos normalmente representam muito no final do mês. É interessante, parece que muitas vezes a gente não tem essa noção de que valores pequenos realmente contam, né? Uhum. Quer dizer, vale a pena a gente cuidar? Os pequenos valores, ali os centavos, aquele real? Vale muito. A gente não tem noção, a gente acha que realmente esse é pouco valor, são 10 centavos ali, é um jurinho ali que eu paguei a mais. Então isso no final do mês representa bastante. Então ainda conta 12 meses, no final do ano esse valor é bem relevante. Então eu sempre sugiro, em casa, né? Cuida, anota o que tu faz, aí tu sabe no mês que vem, olha, eu normalmente gasto tanto, a próxima vez que tu for gastar, tu vai cuidar ainda. Isso. Esse é um hábito que talvez muitas pessoas não tenham, na verdade, não. Anotar. Então isso você considera fundamental para a pessoa enxergar. É o básico, tem que ter anotado, tem que saber o que gasta e aonde gasta. Porque se a gente não souber, o dinheiro simplesmente se dilui no mês e no final do mês não tem ou falta. Então a gente pensa, nossa, onde é que eu gastei se eu não comprei nada que justificasse? Então são essas pequenas coisas, esses pequenos valores que representam muito e que a gente não dá bola. Só que a gente só vai saber se a gente anotar. Eu sei que é um hábito chato, eu sei que é ruim anotar. No final do dia, todo final do dia eu vou anotar que eu gastei. Faz 1 mês, 2 meses apenas para ter a noção. O terceiro mês já vai ser hábito. Já vai estar fazendo isso como controle. Quer dizer, um hábito tem que ser criado, né? Muitas vezes, na verdade. E, Graciela, essa questão do juro. Nós vivemos num país, num Brasil, onde hoje o juro já é um pouco mais baixo que era anos atrás, mas mesmo assim o juro dá para dizer que é alto comparado com outros países.
O que você poderia nos dizer para nós, famílias, para as pessoas no nível mais pessoal, esse cuidado com os juros, isso também faz diferença? Porque às vezes a gente pensa, é pouca coisa por mês, eu posso pagar isso em muitos meses. Isso faz diferença no todo da vida financeira da família com o passar do tempo? Voltamos à história do ano inteiro, né? Somamos, eu paguei esse mês uma conta de água em atraso, mês que vem acabo daqui a pouco também. Então, se for contar todos esses juros que eu estou pagando mensalmente, vai chegar no final do mês a representar um bom valor no final do ano. E aí eu somo isso a uma conta de luz ou a alguma outra conta que eu deixo de pagar e acaba o valor ficando alto. E outra coisa assim, se todo mês eu pago a conta de luz em dia e num determinado mês eu começo a pagar em atraso, opa, sinal de alerta, alguma coisa errada tem. Então, olha, eu sempre pagava à vista alguma coisa, agora estou pagando a prazo, só um pouquinho. O que aconteceu? Eu estou gastando mais, eu não estou vendo onde está indo o dinheiro, então é sempre um sinal de alerta para começar a cuidar. E para somar esse jurinho pequeno junto com aquele outro relatório que eu falei antes, isso vai ser um valor bem significativo, bem alto. E aqui nós estamos falando então de uma administração financeira, na verdade. Às vezes a gente gostaria simplesmente de ganhar mais para resolver o problema financeiro da família, né? Mas a gente deve administrar bem aquilo que a gente tem para que também assim consiga dar a volta por cima. É nessa administração que está um grande segredo. Porque assim, se eu não souber administrar o que eu ganho e eu ganhar mais, eu vou acabar gastando mais e não sabendo onde vai. Então, eu tenho que primeiro saber quanto eu ganho, que daqui a pouco o que eu ganho eu posso administrar de forma melhor, que vai me sobrar mais dinheiro. Ou, se eu ganhar um aumento, vai me sobrar mais ainda do que antes, né? Eu posso fazer um outro investimento. Então, não adianta só ganhar mais. Tem que administrar bem os recursos, tem que saber, tem que daqui a pouco também reunir a família. Olha, nós ganhamos tanto, quem sabe tu deixa de gastar ali, olha, nós podíamos fazer tal coisa. Então a família também conversar entre si, né? Tu tá gastando demais nisso, quem sabe a gente cuida aqui o valor, investe em outra coisa com o tempo. Então o diálogo entre a família e a administração, assim, de cuidar todo mundo que gasta e conversar. Quer dizer, dinheiro é um assunto que se conversa em família também, né? Não deve ser segredo, tabu na família. Você comentou agora também essa questão do tempo. Às vezes nós queremos tudo para agora, para já, também na área financeira. Tem coisas na área financeira e material que demoram tempo, quer dizer, tem que planejar e demora muito tempo para conseguir o objetivo. A paciência também é importante nesse sentido? Nossa, é muito importante. Nesse sentido que eu falei antes de guardar um pouco o dinheiro, daqui a pouco eu quero comprar alguma coisa, fazer um investimento. E se eu começar a guardar todo mês um pouquinho, vai chegar no final de 10 meses, eu compro à vista, por um valor ótimo. Mas se eu quiser agora, de imediato, eu vou pagar um juro altíssimo. Então eu sempre digo assim, cuida um pouquinho. Olha, eu preciso disso agora, eu não consigo esperar 10 meses, 6 meses. Eu não consigo guardar um pouquinho por mês para depois poder comprar. Isso faz uma grande diferença, né? A gente consegue poupar um bom valor e que faz diferença no orçamento doméstico, né? Muito bem. Quer dizer, a vida financeira de fato é um trabalho, né? Administrar. Você diria que as pessoas em geral, que a nossa sociedade, nós estamos oferecendo para as pessoas boas oportunidades dela conhecerem essas ferramentas de administração? Como é que as pessoas podem aprender mais como administrar no seu dia a dia? Bom, eu particularmente penso que a escola deveria ensinar mais. Eu penso que a pessoa na escola deveria aprender sobre orçamento doméstico, sobre um pouquinho de noções básicas de economia, de administração, para poder administrar sua própria mesada, digamos, quando estiver na escola. E porque dele a pessoa vai ter uma base melhor. Na faculdade também acho que tem que ter. E existem cursos que ensinam a administração financeira. O Sebrae tem cursos que auxiliam isso, então dá para recorrer a Sebrae, recorrer a esses cursos, mas eu particularmente acho que as escolas deveriam ensinar mais o assunto.
Porque nem todos aprendem em casa, não é verdade? Às vezes a gente não aprende isso. Estamos conversando com Graciela Black, contadora aqui em nossa cidade. Graciela, nessa área, por exemplo, dos impostos, nessa área de declaração de impostos, de imposto de renda, cada vez mais também o cidadão, mesmo aquele que não tem uma empresa, que não tem um negócio, um cidadão que talvez funcionário, ele também precisa conhecer um pouco das leis e em relação também às questões de pagamento de impostos. Como é que o cidadão, a pessoa comum, ela pode também se inteirar disso e qual a importância dela conhecer um pouco dessa área mais técnica, na área vamos dizer assim, da declaração, por exemplo, de impostos, etc. Sim. O que eu entendo assim, que o funcionário, a pessoa que trabalha em uma empresa, que não é um empresário, não é? Ela tem que estar sempre atenta à sua folha de pagamento, né? Tem imposto de renda retido no mês, em um mês, alerta. É certo que ano que vem eu tenho que fazer declaração. Então, quando a empresa, até dia 28 de fevereiro do ano seguinte, tem que entregar o comprovante de rendimentos. Então, ali tem que ficar atento. Olha, eu recebi tanto, tive retenção ou não, enfim. Tem que olhar uma tabela de imposto de renda e ir para a internet, pesquisar qual é o limite. E, se for o caso, procura um contador, procura uma pessoa que conheça que possa dar um auxílio. Dizer, olha, tu precisa fazer declaração ou tu não precisa, né? Não é só por valores, tem outros itens que obrigam uma pessoa a fazer declaração de imposto de renda. Então, ficar atento para daqui a pouco uma declaração não entrega gera uma multa para a Receita Federal. Então... É correto dizer que cada vez mais o cidadão brasileiro ele precisa estar bem inserido na questão do CPF, nessa questão toda? Sim, porque assim, uma declaração de imposto de renda não feita vai dar uma pendência no CPF. Então, talvez não no primeiro ano, mas no segundo vai dar uma pendência. Essa pendência vai gerar um problema no banco, se ele tiver uma conta. Então, tem que estar sempre atento a essa situação para não criar um problema futuro, e que o CPF para a gente é base para tudo, né? Para fazer uma compra, para fazer uma conta em banco. Então, tem que cuidar esses detalhes, né? Para não ter problemas futuros. E quer dizer, a vida financeira também é uma construção, como você falou, para não ter problemas futuros, né? Se uma pessoa tem problemas financeiros, Graciela, se você puder comentar um pouco assim da sua experiência, às vezes as pessoas se desesperam, ou enfim, às vezes sonham que magicamente, né, vai cair um dinheiro do céu para resolver problemas, ou até às vezes procuram outras formas, às vezes até ilegais, para resolver os seus problemas. Existe uma saída ou existem caminhos para a pessoa reorganizar sua vida financeira, para ela, quem sabe, voltar a ter uma vida financeira saudável? Sim. Aí voltamos àquele assunto da paciência. A pessoa está numa situação daqui a pouco complicada, né? Se endividou, enfim. A melhor alternativa vamos sentar, vamos ver quanto eu devo, para quem eu devo, quanto eu ganho, o que eu preciso de base para viver. Então, assim, eu tenho que saber, olha, eu preciso para viver, para me manter tanto. Do que eu ganho, menos que eu preciso para viver, sobra? Bom, então, se sobrar, vamos começar a pagar as contas, né? Então, eu sempre penso, a pessoa que está endividada tem que começar pelo básico. Não vou fazer novo investimento, não vou comprar mais coisas que eu não preciso, e devagarinho começar a pagar as contas. Daqui a pouco leva um tempo, mas consegue não adianta se desesperar, porque no desespero a gente normalmente cria um outro problema, né? Então, fica tranquilo, começa a pensar, bota no papel o que eu ganho, o que eu realmente preciso para viver, porque se a gente for olhar assim no papel, sempre tem alguma coisinha que a gente pode excluir, que não é fundamental. Então, começa a excluir com isso, começa a pagar as contas, paga as principais, as que tu precisa mesmo, aí vai indo devagarzinho, e eu acho que tem solução, consegue, estancando uma vez os gastos, consegue colocar em dia. E aí, mais uma vez, você fala de que é necessário enfrentar, tem que olhar a situação de frente, também na área financeira não adianta tapar o sol com a peneira, tem que olhar de fato e fazer mudanças práticas. É que é um assunto que a gente não gosta. Normalmente as pessoas não gostam nem de falar, nem de se preocupar, né? Então, assim, o que é? Não,